Boa noite a todos. É um grande prazer para mim, a satisfação plena de poder participar da Central Jovem da Igreja Batista de Porto Alegre. Já fui apresentado, eu sou pai do Wendel Lucas, eu sou pai também do Wagner Daniel, e sou casado com Sulamita há quase 30 anos. E é uma grande honra poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu sou também avô da neta mais linda do planeta, que é a Rebeca. Então, eu tenho essa grande honra, certo? Obrigado pelo convite, pastor Tiago, Wendel. E nessa noite nós queremos dar continuidade ao livro de Tiago, capítulo 4, livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o 18. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, nós queremos pedir a direção de Deus, a bênção do Senhor, para que Ele nos oriente, nos abençoe e coloque a sua palavra que vai ser exposta, vai ser declarada em nossos corações. Então, convido a todos a curvar as suas cabeças, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Pai Santo, é com grande privilégio, Pai, que nós temos a liberdade em nosso país de abrirmos a Bíblia, a Tua palavra, e poder proclamá-la entre as nações. Que essa mensagem de Gálatas, capítulo 4, ó Deus, como todas as outras que já foram pregadas, as que serão pregadas, ó Deus, possam encontrar espaço em nossos corações, para que nós sejamos libertos daquele que nos prende, daquele que nos amarra, ó Deus, e impede o nosso crescimento espiritual. Nos liberta, nos ajuda, Senhor, a entendermos a Tua palavra nessa noite. Que tudo que nós vemos falar aqui, possamos falar na Tua dependência, para o louvor da glória do Senhor Jesus, cujo nome oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, abramos as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, versículo... esse texto, de 1 a 18, nós vamos dividir em duas partes. Nós leremos a primeira parte e depois a segunda parte do capítulo 4, do 1 ao 18. Leremos a primeira parte até o versículo 11. Então, abra a sua Bíblia nesse texto. Nós vamos meditar com o tema É hora de crescer. Mas o que é preciso para o crescimento? Eu acredito que Paulo nos ensina a sairmos da servidão e sermos libertos pelo poder de Cristo. Crescimento só é possível quando a gente sai da servidão, daquele que nos prende, e nos despojarmos e deixar Deus trabalhar em nosso coração. Então, vamos ler o texto e vamos tirar lições preciosas para nós desse texto de Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere de escravo, posto que ele, Senhor, é Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizá-los? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Quando nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo, nós temos a tendência, e é natural do ser humano, trazer para nossas vidas espirituais
para dentro das nossas igrejas uma bagagem. E nós herdamos do mundo muitos costumes e tradições. Muitas dessas coisas não nos ajudam no nosso crescimento espiritual. É preciso que haja um despojamento, um desprendimento dessas coisas. É por isso que temos muito tempo de crente e, às vezes, não há um crescimento sadio como Deus deseja. Nós continuamos, às vezes, como bebês na fé, porque a gente precisa nos desprender, repito, tirar de nós aquilo que impede o nosso crescimento. A 1 Pedro diz que a gente precisa nos despojarmos de tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual e desejar. Eu só posso desejar o leite espiritual, desejar as coisas de Deus, quando há um despojamento daquilo que me prende. Nós temos a tendência de ter nossos pecadinhos de estimação, nossos pecadinhos guardados no nosso coração. E Paulo nos ensina que a gente precisa aprender a tirar isso de nós, se quisermos crescer espiritualmente. Paulo estava falando para a igreja, para esses irmãos da Galácia. E esses irmãos, eles iriam crescer se deixassem o legalismo de lado. A maioria dessas pessoas, elas vieram do legalismo, né? Os judeus, gentios, e Paulo ensina para eles a importância de desprender dessas coisas. Nós entendemos que a lei serviu ao povo de Israel como tutor. E o que era um tutor? A ideia de tutor, que a Bíblia fala aqui para nós, no texto inicial, é aquele que ampara, é aquele que protege, é aquele que defende. A lei servia de guardião, de proteção, de amparo para com a nação de Israel. A lei de Moisés manteve o povo dentro dos parâmetros que eu preparava para conhecer Jesus Cristo. Quando o Messias chegasse, a nação estaria preparada para a chegada do Messias. A Bíblia diz que em João 1,12, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, ele veio para os judeus no tempo de Deus, na plenitude de Deus, e os judeus o rejeitaram e o crucificaram. A partir do momento em que somos salvos, paramos de estar sujeitos às ordenanças da lei mosaica. A Bíblia diz, no texto anterior, do capítulo 4, capítulo 3, verso 24 e 25, diz que a lei, ela não serviu ele usa a palavra lá, é a palavra aió, que no grego é a palavra paidagogos, né, que nos conduz a Cristo. O texto diz lá, em Gálatas, capítulo 3, 24 e 25, diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao quê? Ao aio. A palavra aio aqui é paidagogos. Essa palavra é a junção de duas palavras gregas, que significa paidos, que significa criança, e agogos, que significa condutor. E significa que a lei, ela conduzia a nação de Israel até chegar o tempo de Cristo. Isso é importante. Então, a lei servia de condutor, de proteção até a chegada do Messias. Mas, tendo cumprido a missão, não devemos mais viver subordinados à lei. Não precisa. No livro de Gálatas, no texto que nós lemos aqui, Paulo nos ensina, ele afirma para nós que a lei é como um tutor e um curador para um filho menor. Quando esse filho chega à idade adulta, não precisa mais ficar sujeito a tutores e curadores. Então, a lei, ela tinha essa função na nação de Israel, né? Tutores que ensinar essa criança a ficar adulta e a ensinar a nação de Israel os ensinamentos que Deus queria que a nação aprendesse até chegar uma nação adulta, ou seja, até chegar a Cristo. E curadores, porque ia cuidar de todo o patrimônio, de toda a riqueza da nação. E a Bíblia diz isso para nós. Quando Cristo vem e recebemos a graça,
tomamos posse da promessa, que é Cristo, né? Então, não precisava mais de tutor e nem de curador. Dois motivos, porque Paulo estava extremamente preocupado com os Gálatas. Paulo tinha no coração essas duas preocupações para com esses crentes que estavam deixando a doutrina da graça e se enveredando, voltando aos primórdios, voltando aos princípios da lei mosaica. Então, Paulo tinha uma preocupação muito grande com isso. É como um pai, de fato, de verdade, Paulo era pai espiritual dessas pessoas, mas no coração desse homem de Deus havia uma preocupação. É que os crentes que tanto ele lutou para que conhecesse a Cristo, fosse salvo pela graça, eles estavam voltando aos rudimentos da lei. E Paulo chama de fraco, de pobre. Paulo tinha duas preocupações. E a primeira preocupação de Paulo era os crentes estavam trocando o evangelho verdadeiro por outro evangelho. No versículo 6 do capítulo 1, a Bíblia diz: admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A palavra outro é outro diferente. Eles estavam abraçando, deixando a graça que eles haviam abraçados e abraçando um evangelho diferente, voltando a crer nas leis mosaicas que não tinha mais validade com a chegada de Cristo. Ele veio não para não cumprir, Cristo veio para cumprir a lei. E diz a Bíblia, Romanos 10, que Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. Romanos 10 e 4. Então, Paulo tinha essa grande preocupação, porque eles estavam regredindo. E a segunda preocupação de Paulo é que eles estavam também trocando sua liberdade em Cristo pela escravidão da lei. Isso era um retrocesso. É como se hoje você abraça a fé, você abraça a graça, você crê na doutrina bíblica e agora volta às doutrinas das seitas e de outros grupos que não professam a autoridade de Cristo. Paulo diz: mas agora reconheceis a Deus, no capítulo 4, versículo 9, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Paulo, ele fala de três assuntos importantes nesse texto para nós, do versículo 1 até o 11. E a primeira coisa que ele fala para nós, no versículo de 1 a 3, é a servidão sob o domínio da lei. Ele vai enfatizar, ele vai dar tônica a esse respeito. No versículo de 1 a 3, ele fala sobre tutores e ele fala sobre curadores. São duas palavras que eu queria pensar com vocês nesse estudo de hoje de Gálatas. O tutor e o curador, eles cuidavam dessa criança herdeira até que ele chegasse à idade adulta. Paulo fala que nós éramos como crianças durante os anos da nossa minoridade. E nossa infância foi uma espécie de escravidão da lei. E Paulo vai destacar para nós aqui algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês. No versículo 1 e 2, Paulo vai falar que a servidão sob a lei judaica. Anteriormente, Paulo havia comparado a lei com uma prisão. Ele disse que a nação de Israel estava em uma prisão, ou seja, estava sob a lei mosaica. No capítulo 3, no versículo 23, olha o que a Bíblia diz. Paulo diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela o quê? Encerrados. Havia uma escravidão, havia uma prisão antes da chegada de Cristo Jesus. Ele usa também a palavra, versículo 24, ele usa a palavra pedagogo, né? Diz a história que quando o pai morria, deixando um filho herdeiro, ainda criança, ele registrava em um testamento para que duas pessoas cuidassem dessa criança quando o pai morresse, que era um tutor e um curador. O tutor, ele cuidava exatamente do ensino da criança, ia doutrinar, ia ensinar, ia catequizar aquela criança. E o curador ia cuidar dos bens, ia cuidar do patrimônio que aquela criança tinha como herdeira.
Até atingir a idade de 14 anos, o herdeiro ficava sob o controle do tutor nomeado pelo pai. Quando até atingir a idade de 25 anos, aquela criança, ela ficava sob o controle do curador, que cuidava do patrimônio. O que Paulo quer nos ensinar aqui é o seguinte: a lei mosaica, como sendo um tutor responsável pelo treinamento e pelo bem-estar do povo de Israel até a vinda do Messias prometido. Quando Cristo chegasse, a lei não teria mais serventia para a nação de Israel. Mas a nação, até hoje, ela não entende, não entendeu, não entende de que esse período já passou. A nação de Israel, até hoje, espera a chegada do Messias. Os judeus não acreditam. Quando um judeu hoje toma uma decisão, aceita Cristo, ele é um judeu messiânico, porque ele acreditou no Messias e ele vai fazer parte da igreja, mesmo sendo judeu. Assim como Paulo, assim como Nicodemos, assim como Zaqueu, eram judeus, mas crentes, porque eles entenderam que a lei passou, porque eles acreditam na promessa da chegada do Messias e o aceitaram como seu Senhor e como seu Salvador. Como tutor é temporário, o exemplo enfatiza o aspecto da lei temporário. Então, a lei, ela tinha um tempo para se cumprir, terminou. Nós não estamos mais na dispensação da lei, nós estamos agora na dispensação da graça na época da igreja. Paulo diz que nós, judeus e gentios, antes da vinda de Cristo, éramos como filhos menores e vivíamos servilmente. A lei é comparada aqui com os rudimentos do mundo. No versículo 3 do capítulo 4, Paulo disse: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos, Paulo chama de fracos, de pobres, dos quais precisamos ser o quê? Resgatados. E diz a Bíblia que nós somos resgatados, comprados desses rudimentos pobres, fracos, fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Paulo queria que os Gálatas não voltassem para esses rudimentos, essas coisas do passado, e continuasse firme na graça de Cristo Jesus. Do versículo 4 até o 7, Paulo vai falar para eles a liberdade sobre o domínio de Cristo. E a grande pergunta que nós fazemos nessa noite é essa: quando foi que atingimos a idade adulta? Quando a nação de Israel chegou a uma idade adulta? Quando Cristo veio. Diz a Bíblia que, repito, Jesus é o fim da lei. Quando Cristo chegou, a lei não precisa mais. Quando a lei nos deixou aos pés de Cristo, Cristo veio e foi a única pessoa no planeta a cumprir toda a lei. Então, Paulo queria que os irmãos da Galácia entendessem isso e deixassem que a doutrina dos judeus que queriam penetrar, internalizar na mente desses crentes da Galácia uma doutrina diferente, que eles não voltassem para esses rudimentos, quando também não tomamos posse da herança, sem a necessidade de tutores e curadores. Buscar salvação pela lei é anular a graça e é escarnecer da cruz. Quando alguém, mesmo hoje, nós gentios, nós queremos pregar alguma peça na cruz de Cristo, é como se nós disséssemos para Deus que a sua morte na cruz, ela foi insuficiente. Eu preciso de algo mais para minha salvação. Isso é impossível. É como se o sangue de Cristo fosse impuro, fosse insuficiente. Isso não é possível. Então, é como se eu estivesse dando para Deus um não. Como se eu estivesse dando um tapa no rosto de Deus, dizendo assim: eu não preciso da graça, eu ainda preciso da lei. E Paulo disse não. Então, buscar salvação pela lei é anular a graça e escarnecer da cruz. Vemos muitas seitas querendo Cristo e mais a lei. Então, os judeus tinham essa matemática, tinham esse cálculo.
a lei mosaica mais a graça é igual à salvação. Paulo disse não. A salvação é totalmente pela graça e Deus usa a fé como instrumento. Não tem nada, não completa nada. A salvação é pela graça. Vejamos algumas verdades importantes a partir do versículo 4, a parte A. E a primeira verdade que eu quero destacar com vocês nesse texto, a partir do versículo 4 até o 11, é em forma de perguntas. Quando veio o Filho de Deus? Olha o versículo 4. Diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, quando veio na plenitude do tempo, ou seja, a vinda de Cristo a este mundo, não foi algo casual, não foi algo que pegou Deus de surpresa, a coisa aconteceu e Deus ali fez um arranjo rapidamente, não. Tudo foi projetado por Deus, porque veio na plenitude do tempo. Ele veio no tempo pré-determinado pelo Pai. Tudo está esquematizado por Deus. A primeira vinda, a segunda vinda para buscar a igreja e a segunda fase da sua segunda vinda, que ele virá com a igreja. Tudo é estabelecido por Deus. Nada nesse planeta é fora da direção de Deus, nada. Deus, ele tem autoridade sobre o mundo, sobre os demônios, sobre o inferno, sobre Satanás. Satanás só tem uma ação quando Deus permite. Jó é um exemplo disso. Deus disse: tu tira tudo que Jó tem, exceto a sua vida. Então, Satanás, ele obedece àquele que Deus quer, porque Deus é soberano. Por isso que é na plenitude do tempo. E qual é a grande lição que a gente aprende aqui? Deus é o Senhor da história e que age nesse mundo para levar a cabo todos os seus propósitos. Nós estamos num contexto de política muito sensível no Brasil. E às vezes as pessoas pensam que Deus não está no controle da nossa política, que Deus perdeu as rédeas do planeta, porque estamos numa pandemia, porque o STF age desse jeito. Amados, Deus usa essa gente para cumprir os seus propósitos. Essas pessoas, elas agem porque Deus está no controle de tudo. A segunda coisa que a gente aprende aqui, no versículo 4, a parte B, preste bem atenção comigo, olha o versículo 4, diz: Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Quem é o filho de Deus? Ele nasceu de mulher. O filho de Deus, nós entendemos que ele é pré-existente. Ele não foi gerado pelo sêmen de José. Diz a Bíblia que ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, onde Deus usou o óvulo, a barriga de Maria para nascer. Mas Jesus, ele é pré-existente. Nós acreditamos e defendemos a pré-existência de Cristo. Por isso que é a pergunta: quem é o Filho de Deus? Antes de vir o mundo, ele já existia em glória eterna com o Pai. Por isso que Gênesis diz o quê? 1:26. Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus fala em Gênesis 1:1, né, que Deus formou o homem, a palavra lá está no plural, né, no sentido que a Trindade formou o universo. Ele não foi criado, como algumas seitas dizem. Jesus Cristo, ele é criador. As seitas dizem que ele foi criado, depois ele criou todas as coisas. Não. Ele é o criador de todas as coisas, certo? Queremos dizer que Cristo, ele é divino. Ele é coigual, é coeterno e consubstancial com o Pai. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três têm a mesma substância. Eles são divinos. Jesus Cristo é autoexistente, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Todos os três têm todos esses atributos. Por isso que Jesus, nascido de mulher, ele já existia. Para ser o nosso Redentor, Jesus precisava ser homem, ser Deus homem. Precisava ser Deus para oferecer um sacrifício perfeito. Ele precisava ser homem para nos representar. Ele é o nosso Deus, mas também ele foi homem e ele nos
nos representa diante de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos no versículo 4, a parte C, diz o quê? Nascido sob a lei. Então, como veio o Filho de Deus? Jesus, como segundo Adão, nasceu para cumprir a lei que o primeiro Adão, ele quebrou. Ele veio não para anular a lei. Jesus não veio para anular a lei. Ele veio para cumprir toda a lei. O único ser que pisou nesse planeta, que foi capaz de cumprir toda a lei, essa pessoa foi Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por isso que nós não precisamos voltar aos rudimentos da lei, porque ele cumpriu. Nós estamos não sobre, mas nós estamos sob Cristo. É como se nós tivéssemos cumprido toda a lei, porque ele cumpriu a lei de forma cabal, de forma perfeita. Cristo Jesus satisfaz plenamente todas as exigências da lei. Isso é importante entendermos isso. A quarta lição que a gente aprende desse texto, no versículo 5, a parte A diz o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Então, por que Cristo veio? Por que o Filho de Deus veio? Para nos resgatar, para aqueles que estavam sob a lei. O nosso resgate foi o propósito da vinda de Cristo ao mundo. Ele nos resgatou da maldição da lei. E por isso que Paulo queria que os Gálatas entendessem isso. E a palavra resgatar aqui no grego significa libertar alguém mediante um preço muito alto. E qual foi o preço que Cristo pagou por nós? O preço do seu próprio sangue. Ele pagou um preço muito alto. E ele queria que os Gálatas entendessem. E ele quer que nós possamos entender isso. Quando você não entende isso, quando você quer voltar aos rudimentos do mundo, nós estamos como se estivéssemos crucificando Cristo novamente. A redenção tem um aspecto duplo. Então, quando a gente pensa em redenção, quando a gente pensa em resgate, esse resgate tem um aspecto duplo. A libertação da escravidão da lei e a libertação para alguma coisa melhor. E qual é essa coisa melhor? Nos tornarmos o quê? Filhos de Deus mediante Cristo. Então, é por isso que nós entendemos isso, né? Então, por que o Filho de Deus veio? Para resgatar os que estavam sob a lei. Outra coisa importante que a gente entende nesse texto, que resultados produziu a vinda de Cristo? Quais são os resultados que a vinda de Cristo trouxe para todos nós? Primeiro, os crentes são adotados como filho de Deus. Olha que privilégio. Até então, nós não éramos filhos de Deus. Agora nós somos. Por que nós somos? Porque nós entregamos o nosso coração a Cristo. Versículo 5, a parte B, diz o quê? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a vinda de Cristo nos tornou isso possível. Nós somos o que? Fomos adotados como filho de Deus. Esse é um privilégio para nós como crentes. O que a lei não podia fazer por nós, jamais, Cristo fez por nós. A lei só podia revelar nosso pecado, tomar-nos pela mão e conduzir-nos a Cristo. Os Gálatas não estavam entendendo isso, e Paulo queria que eles entendessem. No versículo 6, a parte A, diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Qual é a bênção que nós temos? Nós recebemos. Nós temos como morada em nós a terceira pessoa da Trindade. Você tem um selo. Esse selo é a garantia de Deus. Então, o Espírito Santo estava habitando nos Gálatas, como também em nós outros. Que quando alguém toma uma decisão, você se torna o quê? Filho de Deus, você tem um selo, e esse selo é para sempre. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz: vós também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. E esse selo é para sempre. E diz a Bíblia que, versículo 14, o qual é o penhor. Deus penhorou em nós o seu Espírito. Esse é um privilégio que nós temos como resultado da nossa redenção. Esse Espírito não sai, ele é para sempre. Esse Espírito, ele habita em nós até o dia da redenção, até o dia que a igreja for
é transladada, arrebatada para encontrar com Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Toda pessoa que tem esse selo, é isso que Paulo queria ensinar na época, e para nós também, ele será levado a encontrar com Cristo nos ares. Então, é impossível alguém ser crente e não ter o Espírito Santo de Deus. Essa é a grande bênção. Os crentes recebem o Espírito Santo de Deus. Paulo não perde a esperança com relação aos crentes da Galácia, apesar de estar perplexo com relação a eles. Paulo estava com o coração perplexo como pai na fé. Paulo queria que eles entendessem isso. Outra grande bênção que nós temos, nós encontramos no versículo 6, a parte B. Olha o versículo 6, diz que clama, Abba, Pai. Ou seja, qual é o resultado, qual é a bênção que nós temos? Nós podemos chamar Deus de Pai. E a palavra Abba, Pai, é a expressão de paizinho, de papai. Queridos, nada do mundo pode nos dar esse privilégio. Hoje nós podemos chamar Deus do nosso Pai. Antes era o nosso Criador, mas agora é o nosso papai. Não é tão bonito uma criança chamar papai, né? Meu paizinho. Será que você tem essa intimidade com Deus? Quanto tempo você gasta com esse papai? Será que o peso do nosso tempo é mais com as nossas redes sociais do que com o nosso Deus? Nós falamos que nós amamos a Deus e devemos amá-lo de fato, de verdade. Quem ama a Deus prioriza o tempo a sós com o Senhor. Como está o seu tempo com Deus? Como é que está a sua relação com Deus? Eu não estou dizendo a sua relação com a igreja, com o seu Face, com o seu Zap Zap, com sua família. Mas a nossa prioridade deve ser com o nosso papai. Esse é um privilégio nosso. Os religiosos, eles não têm tempo com Deus, mas aquele que nasceu de novo deve tirar tempo com Deus. Os crentes se tornaram herdeiro de Deus. Olha o versículo 7 do capítulo 4, olha o 7, diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, também herdeiro por Deus. Olha que mudança. Vocês não são mais escravos, vocês agora são filhos. Vocês não são apenas filhos, vocês são herdeiros. Deixamos de ser escravos e filhos menores para sermos filhos adultos, com pleno poder e direito de tomar posse da herança. Eu quero que você entenda que há uma grande diferença entre filho e escravo. Nós somos filhos, nós que aceitamos a Cristo. Deus queria que esses irmãos da Galácia entendessem isso. Agora, qual é a diferença entre filho e servo? O filho tem a mesma natureza do pai. O servo não tem. O filho tem um pai. O servo tem um senhor. O filho obedece por amor. O servo obedece por temor. O filho é rico. O servo é pobre. O filho tem futuro. O servo não tem nenhuma perspectiva. Eu quero que você entenda, se você é filho, você tem esses privilégios. Do versículo 8 ao 11, Paulo vai abordar para nós a escravidão sobre o domínio do legalismo. Paulo vai falar aqui 3 coisas para os Gálatas, e certamente para nós outros. Quando eu quero fazer essa analogia dos Gálatas para nós, no século XXI, é que quando Deus nos libertou do império das trevas, nós temos agora um novo Senhor, nós temos um novo patrão. Esse Senhor é Cristo. Nós não pertencemos mais ao mundo, nós somos agora crentes. Então, 3 coisas Deus queria que os Gálatas entendessem, Deus quer que a gente entenda também. Quais são essas 3 coisas? Quem eles eram antes de Cristo? Quem nós éramos, nós outros, hoje, antes de aceitar Cristo? Paulo queria que os Gálatas entendessem isso. No que se tornaram em Cristo? E o que estavam voltando a ser depois de Cristo? São 3 coisas importantes. O antes, a ação de Deus e o que eles eram agora em Cristo Jesus. Vamos destacar aqui 4 verdades a respeito dessas 3 verdades para nós. No versículo 8, Paulo diz, no capítulo 4, versículo 8, Paulo diz para nós, Paulo diz, outrora, porém,
não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Vocês serviam a deuses. Paulo está mostrando uma escravidão aos deuses pagãos. Vocês serviam a deuses. Vocês eram idólatras. Vocês não serviam a Deus. Vocês eram pagãos. Eles eram escravos dos demônios, em vez de serem servos do Deus vivo, igual a nós. Quem era o nosso dono antes da nossa conversão? Paulo diz no capítulo 2 de Efésios que era Satanás. Duro, duro. Jesus dizendo para os fariseus, vós sois filho do diabo. Está lá, João 8:44. Jesus chamou os fariseus filhos do diabo. Duro, pesado, mas é bíblico. O que Paulo quer dizer para os gálatas? Vocês viviam assim, sobre a liderança e o domínio dos demônios. A segunda coisa que Paulo diz para eles, versículo 9. Olha, 9 a parte A. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, uma conversão ao Deus verdadeiro. Vocês antes eram assim, mas vocês agora são convertidos. Vocês são salvos. Não foram eles que conheceram a Deus, mas foi Deus que os visitou em sua misericórdia. Nós achamos, talvez nós não, mas muita gente acha que foi salva, escolhida por Deus, porque há em nós algum merecimento. Há algo em nós que despertou Deus nos amar. Deus olhou para o Wendel, Deus olhou para o Tiago, Deus olhou para a Sara, para a Sulamita, e viu nessa gente algo de bom. Absolutamente não. Deus não viu nada de bom em nós. Na Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou, a palavra ágape. Deus nos amou se nós merecemos. Nós merecemos a eternidade sem Deus. Por isso que misericórdia significa o coração de Deus na nossa miséria. Paulo queria que os gálatas entendessem isso antes de regredirem aos rudimentos fracos e pobres do mundo. Então, quando Deus olhou para você, ele viu em você nada de bom, mas ele resolveu lhe amar. Sabe por quê? Porque no livro de Efésios 2:1 nos ensina, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu quero dizer para você nessa noite, e Paulo queria que os gálatas entendessem, uma pessoa sem Cristo é um morto ambulante. Ele está vivendo fisicamente, mas desde Adão, desde a queda, ele é um morto. Espiritualmente, ele está separado de Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele só passa a ter vida quando ele encontra Cristo e aceita como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação deles, dos gálatas, e a nossa também, não foi uma questão de méritos ou obras. Eles foram salvos pela graça, e somente pela graça. Deus usa a fé como instrumento, mas a salvação é de graça. Você não merece, eu não mereço. Então, por isso que a gente precisa entender, antes de você abandonar a fé, deixar a igreja, mesmo nessa pandemia, pense que um preço foi pago por você. Deus te chamou para ser um servo fiel a Ele. No versículo 9 e 10, nós aprendemos outra coisa muito importante. Olha o versículo 9 e 10 de Gálatas, capítulo 4. Diz o seguinte, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizados. Desculpa, guardais dias e meses e tempos e anos. Uma volta ingrata à escravidão do legalismo. Voltar ao legalismo. Seja obedecer qualquer princípio da lei, seja a circuncisão, qualquer um. Era uma ingratidão para com Deus. Paulo diz que a busca da salvação pela lei não passa de rudimentos fracos, pobres, que conduz à escravidão. Então, Paulo queria que eles entendessem isso. E o versículo 11 ele diz, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo mostra nesse versículo
uma frustração legítima em seu coração. Paulo diz: vocês estão querendo voltar, isso está sangrando meu coração. É a atitude de um pastor. Por isso Paulo sabia o preço que foi feito, que foi pago pelos Gálatas. E Paulo tinha um sentimento de muito carinho por esses irmãos. O abandono da liberdade, da graça, para a escravidão do legalismo, era algo que Paulo jamais poderia aceitar, diz o versículo 9. Do versículo 12 ao 18, Paulo vai mostrar para nós, mostrar os seus sentimentos de um coração quebrantado. Paulo chama nesse texto, do 12 ao 18, chama esses irmãos, mesmo com o sentimento de querer voltar ao legalismo, Paulo chama eles de filhos, de irmãos. E Paulo faz um apelo dramático. Paulo faz um apelo tremendo. É como um pastor hoje, que lutou, evangelizou, trabalhou na vida de pessoas, e vê essas pessoas abandonarem a igreja, abandonar a fé, voltarem para o mundo, ou voltarem para alguma seita que não professa a nossa fé, é sangrar o coração de um pastor, de um discipulador e de um líder. No versículo 12, confira comigo o que é que Paulo diz. Paulo diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Olha que humildade. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. Esse é o apelo de Paulo. O primeiro apelo de Paulo fala que é um pastor que se identifica com as ovelhas. Paulo, como apóstolo, nascido fora de tempo, ele não se coloca acima sobre as ovelhas, ele coloca em pé de igualdade. Que humildade! Paulo está se derramando diante das suas ovelhas. Paulo se identifica com eles, assim de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Eu sou pecador como vocês. Não há ninguém que não seja pecador. Paulo está se rendendo, colocando no seu coração diante das ovelhas. Paulo está apelando, é um apelo. Não voltem aos rudimentos. E a segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, no versículo 12, a parte B: irmãos, assim vos suplico. Um pastor que se humilha diante das ovelhas. Paulo não chega aqui com aquele tom arrogante, com aquele tom de autoridade. Até ele tinha essa autoridade, mas ele suplica. Ele não dá um tom imperativo. Eu ordeno. Eu sou um apóstolo, eu sou um servo de Deus, com minha autoridade, nada disso. Porque a volta deles, ou a não ida para o legalismo, era a atitude do coração deles. Servir ao Senhor, queridos, é uma atitude nossa. Deus não obriga que você faça isso. Até a conversão, Deus primeiro bate na porta. Em Apocalipse 3:20, o que a Bíblia diz? Eis que estou à porta e bato. Deus bate. Se você está aqui nesse momento, é porque você é declarado um servo de Deus. Você poderia estar em outro lugar, numa festa, no shopping, se tem liberdade, mas você resolveu estar aqui nessa noite para participar desse momento nobre, Central Jovem. Que coisa bacana! Então, esse que estou à porta e bato, até a conversão, Jesus bate primeiro antes de entrar. Se a pessoa abre o coração, ele entra. Se a pessoa não abrir, ele não entra. Jesus é extremamente sensível, ele é extremamente educado, ele é amável. Então, Paulo faz uma súplica, ele não manda. No versículo 13 e 14, Paulo vai falar sobre a enfermidade dele. Eu acredito, amados, que Paulo foi um dos maiores pregadores do planeta, o maior evangelista, o cara que, de todo o Novo Testamento, se Hebreus pertencia a ele, a Bíblia não diz, ele escreveu, dos 27 livros, escreveu 14, ou pelo menos 13. Paulo foi o cara, sabe, eu acredito nisso, um homem exemplar, morreu na fé, confessando que era estrangeiro nesse mundo. Mas uma coisa, esse texto nos ensina, os versículos 13 e 14, ele foi acometido de enfermidades. Nenhuma pessoa cristã está isenta de ser acometida de uma enfermidade. Essa ideia da doutrina da prosperidade, que você não pode ficar doente, que você tem que ser uma pessoa rica, sempre isso não funciona pela ótica de Deus nem da Bíblia.
Isso não convém a santos. Paulo declarou aqui a sua enfermidade. Duas verdades importantes que eu aprendo aqui na enfermidade de Paulo. Vamos ver algumas sugestões sobre que enfermidade é essa, do versículo 13 e 14, que ele fala aqui. Mas o que Paulo nos ensina aqui é que, mesmo doente, Paulo não se tornou um crente inativo. Ele poderia armar uma rede, se é que tinha rede, ir para uma varanda, tomar um sorvete, ir para o shopping, ou ficar aquela autopiedade. Eu estou doente, eu tenho uma enfermidade, independente qual seja a enfermidade. Ele não se tornou inativo, pelo contrário, ele continuou servindo ao Senhor. É provável que essa doença seja a mesma doença que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, onde ele fala o espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne. E a grande pergunta que não quer calar, né? A grande coisa que não quer calar. Que espinho na carne, que enfermidade era essa de Paulo? Alguns acham que Paulo foi contaminado por malária. Ele tinha essa febre, né? A malária, tinha essa doença, e por isso ele tinha fragilidade no seu corpo, ele sofria com isso, mas mesmo assim ele não ficou inativo, ele agiu. Outros defendem que sejam os sofrimentos e perseguições. Paulo tinha esse espinho na carne, tinha essa enfermidade, é porque ele está se referindo aos seus sofrimentos, às suas perseguições. Outros ainda defendem a tese de que Paulo tinha enfermidade nos seus olhos. Paulo era quase cego, ele não conseguia enxergar. Talvez o grau dele seria maior do que o grau do Wendel, né? Quase 7 graus. Eu acho que o Wendel tem isso, né? Hereditário. Mas talvez muito mais Paulo tinha problemas na sua visão. Algumas coisas, ele sendo inspirado por Deus, Timóteo teve que escrever, eu creio, Romanos e outros livros com auxílio de Timóteo. A segunda coisa que eu aprendo aqui sobre Paulo, né, que mesmo doente, ele não foi rejeitado. Olha o versículo 14, a parte A, do capítulo 4 de Gálatas. O que diz para nós? E diz, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Mesmo Paulo enfermo, mesmo Paulo fraco espiritualmente, ele não foi desprezado pelos crentes da Galácia. Os gálatas o acolheram como que? Enviado de Deus. Como é gostoso ver a igreja trata bem o seu pai na fé, trata bem o seu pastor, não idolatrá-lo, mas tratar com respeito, com consideração. No versículo 16 ao 18, nós terminamos a nossa sessão. Por que Paulo rejeitou? A gente vê a rejeição que Paulo fez nesse momento. A influência maligna dos falsos mestres judaicos levou os crentes a mudarem sua postura em relação a Paulo. Os crentes acolheram Paulo, mas esses líderes, esses mestres perversos, com doutrinas diferentes, querendo substituir a graça pela lei, mudaram a mente desses crentes para com Paulo. No versículo 16, olha a atitude de Paulo. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Paulo é considerado o quê? Inimigo por causa de quê? Por causa da verdade. Paulo tinha um princípio. Esse princípio, ele serve para nós. A verdade, ela jamais é negociada. A verdade não se negocia. Será que você pensa assim? Hoje há uma ideia de atualizar as Escrituras, como o Espírito Santo não soube inspirar a Bíblia. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Como é que eu vou atualizar a Bíblia para se enquadrar nos padrões do mundo? Jamais, irmãos. Paulo aqui mostra que se tornou inimigo por causa da verdade, não de regras, não de costumes, mas da verdade absoluta. E qual era a verdade? A salvação pela graça, não pelos princípios mosaicos. Isso é a doutrina absoluta. E essa doutrina eu jamais vou negociar. Muitas igrejas, elas negociam a verdade, porque querem ter o seu gasofilácio, onde coloca o dinheiro cheio, onde quer a sua igreja com os bancos
repleto de pessoas. Então, eu vou abrir brechas. Paulo jamais. Ele diz, tornei-me, porventura, vosso inimigo, ou vou dizer a verdade? E qual era a verdade que Paulo estava pregando e despertou a aversão nessas pessoas? Qual era a verdade? A verdade é que eles estavam abandonando o evangelho da graça para retroceder à escravidão da lei. Essa é a grande verdade. Paulo queria que eles não retrocedessem, porque Paulo jamais negociava a verdade que havia sido revelada a ele. O ódio pela verdade transforma amigos em inimigos. Eu quero lhe dar um grande conselho nessa noite. Jamais nega a verdade porque você quer ganhar a simpatia da maioria. Nem que você fique sozinho. Você conhece o final da vida de Paulo. Em Timóteo, capítulo 4, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. E a fé lá no grego é doutrina. Paulo morreu sozinho, o velho sozinho, abandonado, diz a Bíblia, que ninguém o assistiu, mas ele abraçou a fé, ele abraçou a doutrina e morreu com ela. Essa deve ser a vida de um soldado de Cristo. Não negocie, porque isso tem valia diante de Deus. Quando nós chegarmos diante de Deus, o que vai dizer para os seus filhos? Muito bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. No versículo 17 e 18, nós encerramos, Paulo é abandonado por causa dos falsos mestres. Olha o versículo 17 e 18. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente. Esses caras aí, Paulo dizendo, esses caras com vocês são hipócritas, mas querem afastá-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. O propósito desses hereges que pregavam heresias era afastar os crentes de Paulo e, consequentemente, da verdade do Evangelho. Eu quero que você entenda nessa noite que o projeto dos hereges, das heresias, eu poderia mencionar um monte de heresias hoje, de hereges, mas eu não vou mencionar. Eu quero que você faça uma avaliação. É afastar você da doutrina certa. Desde o Jardim do Éden, Satanás tenta enganar o ser humano. Cuidado. Verdade é verdade. A verdade era a marca tanto da teologia de Paulo como do seu comportamento. A verdade absoluta. Eu quero concluir nessa noite com Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aquela cruz, aquela dor, aquela maldição era para ser minha e sua. Jesus, ele nos substituiu. Será que a marca da sua vida é você ter abraçado a doutrina e não vai negociá-la por hipótese nenhuma? Essa é a verdade desse texto. Que Deus nos abençoe e desperte em nós o desejo profundo de não apenas conhecê-lo superficialmente, mas de forma profunda. E que façamos nossas as palavras de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que o maior objetivo da sua vida seja conhecer Deus na intimidade. Aprenda a chamar Deus de papai, porque nós vamos a estar diante dele um dia na eternidade. Eu sempre digo que todas as pessoas um dia vão estar com Deus pessoalmente, ou como pai, ou como juiz. Como pai, Deus vai dizer: bem-vindo, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas como juiz, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Eu acredito, você que nos assiste nessa noite, está nos assistindo, você vai encarar Deus como pai e não como juiz. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades em nossos corações. Amém? Boa noite a todos.